de música clássica, pianista e compositor italiano de música erudita, Ludovico Einaudi, com a música Life. E essa música foi sugestão do nosso convidado. Hoje a trilha sonora do Observatório é toda do nosso convidado. Já vou falar daqui a pouquinho quem que está aqui com a gente. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. Estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade, possibilitando, permitindo, assim, a reflexão sobre temas do nosso cotidiano. E hoje até o tipo de música que a gente começou, o tema de hoje, né, na esfera do sentir, só o tema já é para a gente começar a refletir o que é sentir, né? E a música aí que a gente iniciou, aquela música de meditação, de tranquilidade, de mergulho interior. E para me ajudar a refletir sobre essas questões desse mundo, da esfera do sentir, estou aqui com o meu amigo Rudra Das. Tudo bem, Rudra? Tudo ótimo, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. É sempre bom recebê-lo aqui. E dessa vez, Rudra, eu falei assim, nem vou pedir a biografia do Rudra, eu vou pedir para ele falar, porque cada vez que ele vem aqui, ele já tem um curso novo, é um lançamento novo. Eu falei assim, não, eu vou pedir para ele, é tão grande o seu currículo, né? Imagina. E tão rico, né? O que você anda fazendo nesse momento? Como é que você está sendo apresentado? Como estudante, como yogi? Quem que é você neste momento? Olha, eu acho que eu serei um eterno estudante. Eu falo que eu quero chegar aos meus 60, 70 anos, ainda assim estudando, fazendo alguma coisa, fazendo alguma graduação, alguma especialização, sempre estudando. Depois dessa minha vida de estudos do yoga e da filosofia, agora eu estou me aventurando pela física. Então eu estou fazendo um bacharelado em física e também um mestrado em ciências da religião. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É isso, a pessoa. E ainda durmo, ainda tem tempo. Não, e dá as aulas, que eu sei que as pessoas falam super bem das aulas, Obrigado. Dos efeitos que elas têm, quem participa, né? Então, assim, dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo. É questão de se gerenciar direitinho, organizar os horários, mas dá tempo sim. Ou seja, eu acho que a gente pode, eu acho que o que você já começou a falar é do saber, essa organização, ela precisa, existe um planejamento. Sim. Mas é o que a gente está falando também, quando você consegue fazer muitas coisas, você está envolvido com muitos projetos, é porque você está sentindo bem com aquilo que está acontecendo, né? Por isso que eu quis colocar o tema de hoje na esfera do sentir, porque a gente conversa com as pessoas, você na sua atividade, eu no consultório, as pessoas querendo assim, né, racionalmente dar conta das suas atividades, né? E a gente sabe que não é só na racionalidade, às vezes a gente precisa sentir, né? Não é, eu acho que isso acontece muito. Às vezes as pessoas acham que tudo é explicado pela razão e toda a nossa experiência é apenas pela razão. Mas existem várias outras esferas que às vezes escapam pela razão, né? Eu vejo quando pessoas me convidam para fazer alguma coisa, eu sempre falo sim. A Lu, que me ajuda na escola, ela fala, Rudra, onde você vai estar agora? Eu falo, estou indo fazer alguma entrevista, tentando fazer alguma coisa, começando um curso novo. Então eu acho que é isso, é possibilitar coisas novas para acontecer. E esse sentir, quando nós começamos a sentir o nosso corpo realmente, a gente começa a perceber os limites. O quanto eu estou puxando realmente. Será que eu dou conta de tudo que eu estou fazendo? Então, você olhar para o seu corpo e perceber os sinais do corpo, ele vai te indicar se você tem como dar mais um caldinho ainda, se dá para puxar mais um pouquinho, ou se você já está passando do ponto. É inevitável, você já veio aqui, já tem mais de um ano que você esteve aqui no Sim, programa. Acho que foi fevereiro de 2018 que você esteve aqui com a gente. Eu dei uma olhada nisso. E assim, na época você já tinha contado um pouco pra gente, mas eu pedi para você contar de novo, né? Porque você foi morar na Índia, você foi conhecer a cultura oriental, que ela é menos, eu não vou usar a palavra menos aqui no sentido de menor, mas no sentido de como ela sente a vida, né? Ela tem uma coisa mais prática do sentido de sentir mesmo a vida. A vida é pensada de outra maneira. E você teve essa experiência, né? Você viveu. Queria que você contasse um pouco, né? Como é que você foi parar na Índia? Como é que foi os seus estudos? Como é que fez você sentir que lá era o seu lugar? E essa minha viagem foi justamente por isso, essa busca por esse sentir. Então, na Índia, nós temos o hinduísmo, né, a religião predominante na Índia, e nós temos várias escolas filosóficas. E o yoga é uma escola de filosofia prática, ou seja, você precisa praticar aquilo que você está professando. Então, eu queria realmente ir para a Índia para sentir na pele o que é ser indiano,
Eu queria ver as vacas na rua para entender qual a relação que esse povo, um país inteiro, tem com esse animal. Por que que ele é respeitado? Por que que eles têm essa relação com o macaco na rua? Como que funciona essa dinâmica da ecologia dentro deles e a espiritualidade? Então, assim, eu deixei a parte teórica e falei, eu quero aprender diretamente na fonte. E nada melhor do que você mergulhar no país como um todo. Eu brinco com as pessoas, eu fiquei na Índia por 7 anos para estudar yoga, e no começo eu era visto como turista, mas o tempo todo eu tentava afastar esse sentimento de turista dentro de mim, porque eu queria me sentir como um indiano. Então eu queria ir fazer a minha comprinha na feira, eu queria comprar o meu leitinho do leiteiro que passava na rua, eu queria sentir como que é a cultura indiana. E aí fiquei por esses 7 anos na Índia, né? Fiz a minha graduação em Ciências do Yoga, fiz o meu mestrado também em Yoga, comecei o PhD, e foi quando eu retornei para o Brasil para fazer as pesquisas. Aí aqui fiz filosofia e agora estou aventurando por física e ciências da religião. E pegando esse gancho, né? Filosofia, ciências e religião cabem na mesma frase? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o grande desafio é saber delimitar a área do conhecimento de cada um. Eu acho que quando a religião tenta explicar algo natural, provavelmente ela vai falhar. E quando a ciência tenta explicar algo intuitivo, algo de sentir, ela vai falhar. E a filosofia, quando tenta explicar às vezes algo que de forma transcendental, ela vai falhar. Então, eu acho que as 3 áreas elas podem conversar desde que cada uma esteja bem ciente das suas limitações. Então, eu acho que quando uma sabe a limitação da outra, tem um diálogo super saudável. Se você for pensar, nós somos seres religiosos de uma certa forma. Todos nós temos alguma pulsão para algo divino, algo metafísico, e cada um vai para uma forma. Nós também temos esse desejo filosófico nosso. Nós perguntamos por que eu estou aqui, por que eu sofro, por que o nosso país está nessa condição, por que eu estou nessa minha condição que eu me encontro hoje. E ao mesmo tempo nós precisamos da ciência. Eu só estou aqui falando hoje com várias pessoas que estão me ouvindo hoje através da ciência. Então eu acho que essas 3 áreas elas vêm complementar. E isso muitas pessoas também perguntam, Rodrigo, é quase uma heresia você pegar ciência, filosofia e religião. Eu digo que não. Enquanto as 3 áreas estão saudáveis, dialogando, eu acho que é possível. Até porque eu acho que quem fez essa separação foi o Ocidente, né? Eu acho que é uma ideia cartesiana, né? Exatamente. Na Índia você tinha grandes matemáticos que tinham experiências meditativas e eram filósofos. Então essa integração, isso acontece muito na Índia, por exemplo. Todo mundo deve conhecer a fórmula de Bhaskara, B ao quadrado mais ou menos, menos 4, né? Aquela coisa toda. Ele era uma pessoa que meditava. Ele era um filósofo que meditava e tinha as experiências místicas dele. E numa dessas experiências dele, ele acabou encontrando a fórmula de Bhaskara. Ele sentia. Exatamente. E aí é onde vem a produção. É onde, e quando teve, na época dos meus estudos, eu naveguei de extremos, porque eu venho da área de exatas, a primeira graduação que eu fiz, e depois eu fui para psicologia. E as pessoas falam assim, mas como assim, né? Eu falei assim, como assim o quê? Né? São ciências, são estudos que se complementam muitas vezes. Exatamente. Né? E eu acho que o positivismo cartesiano que separou. E houve uma necessidade, a ciência, nesse modelo newtoniano, tal, ela embasa toda a tecnologia, até o mundo ocidental como ele é hoje, e até que está o mundo oriental também bebe dessa mesma fonte. Sim. Ela é necessária. Mas mas ela não pode estar isolada, né? Exatamente. Eu acho que cada dia mais a gente percebe dessa necessidade de que não é só essa razão pura, ela não dá conta do sujeito humano, né? Exatamente. Se você pensar, a ciência ela é feita para quem? Para seres humanos. E seres humanos nós possuímos várias camadas que se complementam desde comer um bolo de chocolate, até você dançar numa praça, até você sentir raiva, até você desejar alguma coisa, você ler uma poesia, você sentir o seu próprio corpo. Então todas essas esferas fazem parte do ser humano. E a gente nos podar, nos mutilar dessas partes, eu acho que você está perdendo uma coisa muito grande. Eu acho que é como você comer o bolo e só pegar ali a cerejinha em cima e não cair de cara ali no recheio. Você me fez lembrar de uma conversa que eu tive recentemente com uma mãe, que a fala dela foi assim, né? Mas o fulano, o filho dela, falando do filho, a gente fez de tudo por ele. A gente não deixava ele se machucar, a gente protegia, a gente deu proteção. E eu não sei o que eu fiz de errado, né? Daí eu falei assim, então, será que não foi deixá-lo sentir
as outras, deixar o vento na cara, deixar subir na ave. Hoje a gente tem pessoas, você falou, né, que mundo que nós estamos vivendo? Num mundo que se pensa que existem fórmulas para tudo, né? Eu faço tal coisa, vou ter tal resultado. E as pessoas não estão sabendo lidar com as suas frustrações, com a sua ansiedade, com o seu dia a dia, com os nãos que a vida apresenta, né? E elas vão se desequilibrando, né? Eu acho que fazer de tudo, muitas vezes, significa não fazer nada, né? Deixa viver, né? Exatamente. Tem coisas na nossa vida que são completamente incontroláveis e a gente não consegue perceber isso, não consegue controlar tudo. E muitas vezes os maiores encontros que nós temos, as maiores experiências na nossa vida acontecem de forma inesperada. Coisas que nós não esperávamos realmente, pum, acontece. Então eu acho que a gente se preparar para a vida é dessa forma. Eu converso muito com meus alunos e falo para eles, eu desejo do fundo do meu coração que um dia vocês tenham o coração quebrado, que um dia vocês passem uma dificuldade, porque são essas coisas, por mais que nós tentamos evitar na nossa vida, é isso que nos torna humano. Então são essas sobe e desces, esses altos e baixos, que vão nos possibilitar contemplar a vida de uma forma diferente. Quando você tem o coração quebrado, pode ter certeza que você vai sentir no fundo da sua alma como é ter o coração quebrado. E você vai ter com certeza mais empatia pelo outro, quando você vê o outro, né? São as experiências, né, o que vai nos levar à maturidade. Exatamente. Assim, né? Muito bom, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Hoje falando sobre o tema na esfera do sentir, com meu amigo Rudra Das. E a gente voltou aí, hoje a trilha aí, toda do Observatório Cultural, quem já acompanha o Observatório, o Rudra já esteve aqui, sabe que a gente tem trilha sonora que sempre tem a ver com o tema. E quando eu convidei o Rudra, eu pedi, você não quer já me indicar algumas músicas aí do Oriente, indiana? Eu vou tentar, eu vou falar um dos nomes aqui, eu não sei se a pronúncia é isso, mas é Abida Parvin, Rafa Fateh Ali Khan Chaptilak. Isso aí, tá certinho, já pode ir para a Índia. Opa, nem que seja só para ouvir, porque é lindo, né? Eu comentava aqui no intervalo com o Rudra, né, que a gente tem o ouvido é uma questão de costume, né? Sim. Eu ouvi a primeira vez essa música depois que você me enviou, ela causou uma certa estranheza, né, no canto. Aí eu falei assim, eu vou ouvir de novo. Aí a segunda vez é uma estranheza boa, né? Você fala assim, poxa, que bonito isso, né? A terceira vez eu não queria mais parar de ouvir, né? Que nem aconteceu agora. Por nós a gente deixava tocando aqui no programa. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto. A gente terminou o bloco anterior falando sobre experiências, né? Sim. E assim, experimentar coisas novas, né? Estar aberto a possibilidades. E eu acho que quando você conta essa tua história de ter ido para a Índia e viver lá, sentir realmente o que é aquela cultura, não tem jeito melhor de se aprender alguma coisa, né? O viver, o sentir, né, Rudra? Exatamente, é quando a gente deixa de viver numa esfera só teórica, ou uma esfera de ideologia, como eu achava que deveria ser, e começa a viver uma esfera prática. Então, por exemplo, essa música, quando ela toca, isso me arrepia inteiro. Por quê? Ela é uma música sufi, que vai trabalhar o aspecto místico do islamismo, que a gente não está acostumado, né? A gente só conhece o islamismo, né, de uma forma bem midiática, e ela vai trazer da relação com Deus. Então ela canta, eu sou sufi, vem até mim. E esse som que ela faz com a voz é o tipo de música que pessoas de áreas desérticas vão cantar. Então essa é a música do som do deserto, que é ali no Paquistão, na borda com a Índia e com o Paquistão, que era a região onde eu morava. Eu morava numa cidade desértica, tinha camelo na rua, aqueles castelos, aquela coisa bem Aladim que a gente está acostumado. E essa música, quando ela toca, me traz todas essas memórias, porque eu me lembro de andando pelas ruas de Jaipur e ouvindo pessoas cantando essas melodias na rua. Era uma coisa muito comum. Então aí você começa, nossa, então estão cantando por conta disso. De uma outra vez que eu voltei aqui, lembra que eu comentei a questão da chuva? Quando chove, as criancinhas começam a cantar e a pular na rua porque está chovendo. Então você começa a compreender a música numa compreensão muito mais profunda, na pele mesmo. Então, quando eu escuto essa música, não só meus ouvidos, mas a minha pele também escuta a música de uma certa forma. Tem um professor que chama Scott Randall Pine, que ele é professor da Universidade de Brasília, da Universidade do Rio Grande do Sul, e ainda outro dia eu estava assistindo uma palestra dele sobre a filosofia oriental, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Foi o Ocidente que se interessou pelo Oriente. Porque o Oriente, de alguma forma, ao longo dos séculos, ele já estava formado com a sua cultura, com as suas ideias, com a sua mística, e ele estava bem com isso, né?
O Ocidente, aí começa a Europa, os portugueses, os espanhóis, que começam a buscar os tais caminhos das Índias, né? Sim. Pelas especiarias, isso que a gente aprende nos livros de história, mas não era só isso, né? Havia, entre aspas, uma curiosidade, né? Porque essa cultura, esse modo de existir, de pensar a existência, é muito diferente do Oriente. Ainda é assim, Rodra? Ainda é assim, a Índia é um país cheio de paradoxos, né? Você tem contrastes muito grandes, principalmente em relação à pobreza. Então, quando a gente fala de Índia, a primeira coisa que a gente pensa é a condição das mulheres e a pobreza. Mas a forma como eles veem a espiritualidade e a existência humana é de uma forma muito mais completa. Então, para eles, não faz sentido você somente ir num templo, fazer a sua oração, sair de lá e você não viver aquilo que você está pregando. Então, eles acabam trazendo essa espiritualidade para o dia a dia deles. E assim, a Índia, como eu te disse, eles não separam o que é religião, o que é ciência, o que é filosofia. Isso tudo faz parte do pacote. Da mesma forma que uma maçã tem a sementinha, tem a casca e tem ali a polpa da maçã, tudo isso faz parte da existência humana. Então, cada escola filosófica em específico da Índia vai ter uma especialidade em uma esfera do ser humano. E quando nós falamos de Oriente, por exemplo, a China também tem uma filosofia gigantíssima. O Japão. Então, às vezes também nós cometemos o equívoco de imaginar que o Oriente é uma coisa só. E tem assim coisas drásticas, pensamentos bem distintos lá na Índia, da Índia, própria Índia mesmo. Você tem, por exemplo, o pensamento do Yoga, que vai diferenciar do pensamento de Vedanta, que vai diferenciar, por exemplo, do Samkhya, que nós nem ouvimos falar aqui no Brasil ainda, mas que é a base de muitos textos orientais, é a filosofia de Samkhya, que vai trabalhar sobre a evolução dos elementos e como o ser humano se relaciona com a matéria e com a consciência. E a gente para os dias atuais hoje, né? Psicologia, o que é a mente, o que é a consciência, como que acontece as sinapses no nosso cérebro. Será que eu sou somente a minha sinapse ou existe alguma coisa transcendental em mim? Então essas preocupações já estão na mente dos indianos há milhares de anos, literalmente. Você sabe que, recentemente, a minha área de estudo, a ciência da psicologia, tem observado alguns fenômenos. E um dos fenômenos que, lamentavelmente, tem aumentado muito é a questão do suicídio. E quando a gente vai estudar, ler sobre o suicídio, a gente acaba descobrindo algumas informações, alguns dados, né? E o Japão tem um dos maiores índices de suicídio no mundo. E isso me chamou bastante atenção. Falei, poxa, mas por que no Japão tem um índice de suicídio tão alto? Então eu vou procurar em pesquisas e tal, e nada estava me dando uma sustentação de informação que eu achasse boa, né? Aí eu lembrei que eu tenho uma amiga de infância que ela foi tentar a vida no Japão e ela está no Japão há mais de 20 anos. E graças à tecnologia, o Facebook me fez encontrar essa amiga. E eu entrei em contato com ela e, de forma bem resumida, depois de 2 horas conversando com ela e com o marido dela, eu falei para ela desse interesse, dessa informação. E ela me contou que a psicologia lá, ela é advogada, mas ela sabe um pouco da psicologia praticada no Japão. Ela falou assim, é muito diferente da nossa psicologia do Ocidente. E que a questão do suicídio lá é tratada de uma outra forma diferente da nossa. Olha, curioso. Porque tem uma questão cultural que ela pega e fala, ela trouxe a seguinte história, a seguinte ideia. Lá eles têm a ideia do harakiri dos samurais. O harakiri é aquele ato do samurai, numa situação onde a honra dele tenha sido manchada, ele comete o suicídio enfiando a própria espada na barriga. Ou seja, na cultura deles, quando a honra é manchada, é honroso o se matar, o suicídio. Então, os motivos pelos quais eles acabam se suicidando estariam ligados à honra. Então, aquele jovem que não passa no vestibular, aquele marido que traiu a mulher ou fez alguma coisa que a sociedade não aceita, o político, a gente já ouviu falar de político no Japão cometendo suicídio porque foi descoberto. Então, está ligado à honra. Então, assim, eu falei assim, nossa, primeiro eu fiquei com 2 sentimentos. Que pena que as pessoas acabam, né,
parece que tem uma pressão, né? Você só vai, se você fez alguma coisa errada, você tem que cometer o suicídio. Então, está errado de um ponto de vista da existência. Ou não, porque isso está ligado à cultura, né? Não, essas perguntas são tão complexas, porque, na verdade, muitas vezes nós lemos uma cultura do outro através dos nossos olhos. Então, nós queremos encaixar que o outro se comporte da nossa forma, né? E quando você está dentro da cultura do outro, a perspectiva é completamente diferente. Por exemplo, quando a gente olha na Índia, a gente vê essa questão. Na Índia, quando a mulher se casa, ela vai morar na casa do marido. E isso para mim era assim, muito estranho. Imagina você casar e morar com a sua sogra. Aqui para nós isso é inaceitável. Você casou, não se quer, né? Quem casa pede casa. Mas para eles não. Essa foi uma forma que eles encontraram de manter a família unida mesmo depois do casamento. E isso me levou assim anos até eu compreender isso, porque eu ficava com a minha visão brasileira. Não, mas você casou, você tem que estar sozinho, vai para sua família, constrói a sua família. Sim. E para eles é muito mais no sentido de agregação. Então, quando nós olhamos uma cultura do lado de fora, nós temos que tomar bastante cuidado para a gente não estar julgando com os nossos parâmetros. E de repente nem é isso que a cultura em si quer dizer, né? Será que não é isso que você está falando, como a gente pensa em diferentes culturas? Hoje a gente tem um Ocidente muito mais individualista. Então, quem quer casa, e as pessoas, a gente tem visto as pessoas morando sozinhas, tem uma cultura até americana que sai de casa, né? O jovem chega na época da universidade, ele tem quase que por obrigação sair, né? Construir a sua própria família, tal. Mas isso não tem direcionado o Ocidente para um individualismo? Sim, nós temos visto nos dias atuais, né, o aumento de transtornos psicológicos e vários outros problemas que a gente imaginava como que alguém vai estar estressado por conta disso, né? Então hoje, por exemplo, nós somos interrompidos constantemente pelo celular. Nós não conseguimos ficar um dia inteiro sem olhar a tela do celular. Provavelmente, quando nós acordamos, a primeira coisa que nós vemos são notificações. E quando nós vamos dormir, a primeira coisa que nós vemos, notificações. Então nós estamos tendo uma vida, ao mesmo tempo que nos conecta com várias pessoas, nós estamos cada vez mais individualistas. Então hoje você pode conversar com 50, 60, 70 pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, numa semana, mas você não senta para tomar café com uma pessoa. Então até que ponto esse contato com esse monte de pessoas realmente está trazendo contato humano? Né? Até que ponto essa comunicação está realmente sendo eficaz na transformação, né? E a gente pode ver cada vez mais estamos ficando mais intolerantes à discussão, intolerantes à diversidade, intolerantes a pensamentos diferentes, porque nós não estamos mais acostumados a ver o olho do outro. Nós costumamos a ver texto, manda textão e você acha, pronto, arrasei agora, lacrei. Mas será que realmente isso que importa? Mas nem textão estão lendo mais, né? Não então, é. O texto tem que ser curtinho. Né? Não é. Às vezes você manda uma postagem, por exemplo, né? Falando tal uma palestra, tal dia, tal horário, tal evento. As pessoas mandam pergunta, Rodra, que dia que vai ser? Aí eu, tal dia, que horário que vai ser? Aonde vai ser? Então nós não lemos mais, né? Hoje, por exemplo, nós não lemos mais livros. A gente lê muita pouca coisa, na verdade. Outro dia você está falando de não ler livro, vamos ir para aplicativo de resumo de livro, né? Não é? Eu falei assim, mas como assim? Você tem agora alguém que lê, resume o livro e você lê. Mas e as sensações, né? De virar a página, de ler da história, né? Isso que eu vou dizer não é científico, eu nunca vi um estudo científico sobre isso. Mas quando você lê um livro, isso leva um tempo. E esse tempo que demora para você ler o livro é um tempo de maturidade. É um tempo que vai maturando aquela ideia na sua mente. Então você pegar o resumo de um livro e ler em meia hora, não vai te provocar um efeito transformador se você lesse o livro em 10, 2, 3, 4 dias. Então esse período você tem tempo de refletir sobre o que você está lendo, isso vai misturar com a sua experiência. Você vai, eu costumo dizer que ler um livro é você pensar com a mente de quem já não está mais presente. E eu acho isso fantástico. Quando eu leio o livro de alguém que já não está mais aqui, eu falo, por um momento eu estou dentro da mente da pessoa. Sim. Eu estou pensando o que ela pensou. E eu acho isso fantástico. Isso é transformador. E assim, o que me parece é que hoje há uma busca frenética pela informação, pelo conteúdo, mas não necessariamente pela sabedoria, né? Exatamente. Hoje nós podemos ter assim, acesso a praticamente todos os livros, ou em português ou no inglês, você está bem servido. Mas será que quantidade de livros e quantidade de informação vai te trazer realmente conhecimento? Tem hoje muitos livros de péssima qualidade, que se você for ler um livro vai te fazer muito mais estragos do que te ajudar com alguma coisa efetiva, né? Sei lá,
10 passos para tal coisa, resolva seus problemas em 5 dias, emagreça sabe, dietas, assim, aquelas coisas que você fala, será que isso vai acrescentar? Então, na verdade, o segredo talvez hoje, nos dias atuais, não está mais na leitura, mas na sua habilidade de escolher aquilo que você não vai ler. Sim, é porque é tanta... Você tem um sistema comercial, uma indústria tanta voltada, colocando informações e práticas, né? Daqui a pouco, o bom livro é aquele que você só lê a capa. Pronto, já li a capa dele, já tenho informação suficiente, né? Exatamente. E só que aí o que você está falando, né, é que esse modelo nosso ocidental, cultural, tem levado a esse mundo fast, onde eu preciso ter informação, ter coisas, ter pessoas, mas e o ser, né? Esse ser indivíduo, que também começou, eu não gosto muito de atalho, né? Eu acho que é o seguinte, eu lembro que quando eu tenho uma formação, trabalhava com engenharia, eu falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação em psicologia, em RH, sei lá. Não, eu quero passar pelo processo todo. É como você fala, eu não queria só ficar na área da teoria, eu queria viver o dia a dia do indiano. Eu queria ter a experiência para poder ser transformado, porque não há transformação só pela superficialidade. Exatamente. Né? Não adianta fazer maquiagem, não adianta parecer ser. A gente precisa necessariamente ser o que se é. Né? E aí você tem os processos todos. E falando em processos todos, aí por isso que existe então a escola, né? É a escola mesmo que fala? Sim, continuo firmíssimo com a escola Yoga Das. Yoga Das. E o que você aprende na escola Yoga Das? Olha, basicamente você vai aprender a se encontrar. Na escola você vai aprender que se Deus está em todo lugar, Ele vai estar na sua barriguinha, Ele vai estar ali na sua orelha, vai estar no seu joelho, vai estar na sua coluna travadinha, Ele vai estar ali no seu fígado. Uma das coisas que os alunos sempre brincam comigo é quando eu falo no relaxamento. Relaxa o pâncreas. As pessoas falam, eu nem sei onde está o pâncreas, está no meu pescoço. Então, ou seja, numa aula de yoga você vai aprender a se conhecer, você vai conhecer o seu ecossistema. Então, de que nada adianta você querer transformar o mundo inteiro se você não consegue pequenas transformações no seu próprio corpo. De que adianta eu querer sentir o amor da humanidade se eu não tenho o amor no meu joanete, no meu pneuzinho, na minha orelhinha, na minha barriguinha. Então, ou seja, dentro da aula de yoga você tem uma possibilidade de se conhecer efetivamente, de você trabalhar a tolerância, de repente você fazer uma postura e você olhar para o lado, a pessoa está de ponta cabeça flutuando e você fala, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Trabalhe a comparação. Será que você precisa se comparar ao outro? Ou você pode saber que você está num processo, que você está num caminho. E tudo isso você aprende numa aula de yoga. Yoga é o quê? O que define? Se eu tiver que pensar, vamos lá, o meu lado cartesiano precisa dessa resposta. O que é a yoga? Olha, tradicionalmente a palavra yoga significa conectar, juntar, unir. Então, yoga ela vai juntar, ela vai conectar, unir o corpo, a mente e a nossa alma. Então, ela não é uma prática voltada somente para alongamento. Se você vê alguém postando só fotos de alongamento, virando pirueta, e coloca lá yoga, fazendo mãozinha de namastê, isso não se classifica yoga, porque senão todo mundo do Cirque du Soleil estariam todos evoluídos. E yoga é a prática que vai usar o corpo como instrumento para conhecer a mente e, posteriormente, a alma. Então, toda prática que você vai trabalhar nessas 3 esferas, ela pode ser considerada yoga. Muito bom. A gente vai continuar aí. Eu quero saber mais, eu quero aprender mais coisas. É democrática a yoga? Eu que tô mais enferrujado. Se eu for lá, eu dou conta. Super democrático. Super democrático. Qualquer pessoa pode praticar yoga. Se você consegue respirar, se você tem um corpo, você está pronto para yoga. Então vamos conversar mais um pouquinho disso daqui a pouco, depois do intervalo. Com o mundo, né, com o universo. E quem está me ajudando a fazer o programa hoje é o meu amigo Rudra Das, que também sugeriu aqui essa música. E hoje é dia de nomes difíceis. Eu e o Rodrigo estão penando aqui. Mas seja lá o que for, mas esse ao fundo aí, Olafur Arnalds. Que aí eu fui dar uma pesquisada, né? É um multi-instrumentista islandês. E você contou uma história bem interessante. Queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes. Sim, ele teve um problema na coluna dele e ele perdeu. Ele é um pianista e ele perdeu os movimentos finos dele. Então ele não consegue tocar rápido, mas com precisão. E ele passou durante muito tempo depressivo por conta disso, né? Até que ele começou a desenvolver um programinha de inteligência artificial com um amigo dele. E agora ele toca as notas mais tranquilas e o programinha pensa em cima disso e produz música para ele.
Então agora ele disse que no começo ele teve que fazer amizade com esse programa de inteligência artificial para o programa entender o que ele acha bonito ou não. Então hoje ele usa a inteligência artificial para compor a música dele. Então, quando você vê ele tocando assim, ele toca um piano e do lado tem um piano tocando sozinho, que ele chama de piano fantasma. E é super recomendável essas músicas todas aí, o pessoal pode depois, perguntando, a gente passa. São músicas lindíssimas, né? Essa música mesmo, ela é um instrumental. Eu estava ouvindo em casa, falei assim, nossa, que música belíssima, eu não conhecia. Então, primeiro, de agradecer pelas dicas sensacionais. A gente está entrando no último bloco, Rudra, e a gente estava falando aí, nesse funil aí de entendimento da yoga, da cultura oriental, e cada vez mais a necessidade de a gente não só ter a pose certa, não adianta parecer ser, a gente precisa ser. Você precisa ser o ser, né? Uhum. E você estava falando eu gostei de um termo que você usou, como é que você falou da yoga pasteurizada aí, como é que é? A gente acaba mudando do yoga, né? Acaba ficando uma coisa genérica, né? Genérica, isso. Parece que todo mundo aprendeu a fazer a mãozinha, faz 1, 2 movimentos, fala assim, eu estou praticando a yoga. Não é isso, né? Eu acho que para ter resultados você precisa de fato mergulhar nesse universo. Sim, por exemplo, a palavra namastê, que todo mundo fala jogada aos ventos, qualquer coisinha, namastê significa o Deus que mora em mim, saúda o Deus que mora em você, ou seja, eu reconheço a entidade dentro de você humana como parte minha. Então, para mim é impensável alguém cometer um ato violento, por exemplo, e praticar yoga e ficar dizendo namastê, namastê, namastê. Se você não consegue trazer isso para a sua vida. Um outro conceito de yoga que nós temos é o ahimsa, que é a não violência. Então, a ahimsa está na capacidade de você não provocar dano e sofrimento do outro. Então, ou seja, você reconhece o sofrimento de todos como se fosse seu também. Então, para mim, é impensável você dizer que pratica yoga e você ser uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta. E quando na escola você está dando aula, tem uma parte que você fala dessa teoria toda ou são só atividade física? Como é que funciona uma aula? Nós sempre estamos conversando sobre isso na escola. É como você sabe, eu faço muito uso da tecnologia. Então, eu sou uma pessoa que eu abraço a tecnologia, eu acho que ela está aqui para ser utilizada. Então, eu tenho um canal no YouTube, eu gravo vídeo para os alunos, eu gravo meditação guiada. Nós temos palestras na escola, curso. E na aula em si, eu tento trazer uma experiência para a pessoa. Então, eu brinco com os alunos. O trabalho de vocês é pisar aqui no tapetinho. A hora que vocês entram aqui, a responsabilidade é minha. Então eu faço todo um mundo dentro da aula. Então tem a parte das posturas, tem a parte da meditação, a parte do pranayama, são exercícios respiratórios para quem sofre de ansiedade muitas vezes. E a parte do relaxamento, que é a parte que cada um vai se conectar com aquilo que quiser. Então na escola nós temos desde pessoas ateias, a católicos, ubandistas, a evangélicos. Então cada um se conecta com aquilo que quer. Então eu tento manter essa diversidade dentro da escola. Muito bom. E para aumentar essa diversidade, a gente queria que você falasse, vai ter um evento agora entre os dias 21 e 23 de junho em Poços de Caldas. Para quem está em Poços da região, o programa hoje, a MAC, ela vai para todos os lugares, né? A internet nos permite isso, e fica o podcast também depois na MAC e no site psidanielfurtado.com.br. Mas para quem está ouvindo ao vivo, seja pelo Facebook e aqui, então, aí nos próximos dia 21, dia 23 de junho, o Festival de Yoga, Meditação e Autoconhecimento. Então, eu queria que você falasse um pouco desse evento, Rudra. Onde, quando, como? Sim, no dia 21 de junho é comemorado no mundo inteiro o Dia Internacional do Yoga. Então, nós teremos agora em Poços a 4ª edição do Namastê Poços de Caldas. No dia 21, nós teremos aulão de yoga, nós teremos aulão de meditação e depois uma oficina de mantra. Os participantes vão cantar em sânscrito comigo. No dia 22, nós temos o Super Surya 108 Saudações ao Sol. Depois à tarde, nós temos uma participação especial. O meu orientador de PhD indiano, o Dr. Manmat Garot, está vindo para Poços de Caldas para dar um workshop sobre a espiritualidade indiana e os seus textos sagrados. E no domingo, dia 23, para fechar a programação, nós começamos às 8 da manhã. Convidei vários professores de yoga e de espiritualidade de Poços de Caldas para sentar comigo para a gente ter um bate-papo sobre o autoconhecimento e a espiritualidade no dia a dia. Depois eu tenho uma palestra com o Fabrício Moraes e a Mariana Breda sobre corpo, mente e alma. E aí o Dr. Manmata retorna para fechar com chave de ouro Namastê, para falar sobre a sabedoria do yoga. Então, quem quiser saber mais informações, é só entrar no www.namastepocos.com.br
Lá tem toda a programação do dia 21, 22 e 23. Algumas programações, algumas são gratuitas, outras são pagas, mas lá você consegue ver tudinho. namastepocos.com.br. Show de bola, dado o recado, olha, vou abrir um espaço lá com a família. Eu preciso participar, porque eu acredito que vai ser muito legal mesmo. Toda vez que no meu trabalho clínico, eu entendo que às vezes as pessoas precisam sair da clínica e ir buscar outras alternativas. A yoga é um dos lugares que eu tenho pedido para as pessoas frequentarem. Passo o número do Rudra, porque eu confio no trabalho dele, tenho mandado as pessoas para lá. A parte de nutrição, muitas vezes, é muito importante. Sim. Então, tem a doutora Luciana, que é nossa parceira lá na clínica, que também encaminha. Assim, então, porque a saúde mental, ela não é só da mente, né? O corpo, são as relações, tudo está envolvido, né? Então, eventos como esse, só do meu ponto de vista, e por isso eu fiz questão de chamá-lo para vir conversar aqui, só ajuda a gente na nossa saúde mental como um todo. É exatamente isso. Eu acho que nos possibilita conhecer de uma forma mais ampla, conhecer seu corpo, conhecer sua mente, o autoconhecimento, por exemplo. O autoconhecimento não significa só você acumular conhecimento. Será que você realmente se conhece? Ou será que você só lê coisas agradáveis para massagear o seu ego? Muitas vezes o autoconhecimento você vai descobrir partes suas não tão bonitas quanto você esperava. Então quando eu falo isso para as pessoas, elas dizem, mas o autoconhecimento não é só algo gostoso? Eu digo, não. Talvez você vai descobrir partes suas que precisam ser melhoradas. O autoconhecimento é você entrar num quarto escuro com uma lamparina. Você pode encontrar flores na mesa, mas você também pode encontrar coisas nos cantos. Então acho que isso faz parte do autoconhecimento. E nesse festival eu tenho tentado trazer isso. Trazer o corpo, trazer a mente e trazer a alma para a população geral. O autoconhecimento é encontrar-se com a realidade. Exatamente, não uma fuga espiritual. Isso, e a realidade nem sempre é muito tranquila, né? Não é, mas é uma realidade, né? Mas ela é sempre... Mas eu gosto de pensar assim, que depois que você vem para a consciência, aí você pode trabalhar a sua realidade do jeito que quiser. Exatamente. O problema é quando você não tem uma realidade para trabalhar. Exatamente. E aí você fica perdido, fica sem saber como agir, né? Rudra, daria para a gente ficar aqui mais 1 hora facinho, né? O programa passou muito rápido, muito gostoso. Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que sempre assim é difícil a tua agenda, eu sei que é difícil a tua disponibilidade, mas eu queria, então, agradecer muitíssimo a tua participação. Eu que agradeço mais uma vez por ter me convidado, muito obrigado por esse papo, é sempre muito prazeroso conversar aqui, né? A gente começa a conversar, o negócio vai longe. E fica o convite para você também, o desafio, experimentar o yoga um dia. Aí você pode vir aqui no programa e contar para as pessoas como que foi a sua experiência na primeira pessoa. Isso vai ser muito em breve. Não é? Muito gente, primeiro o Rodrigo me pediu para dar recados ao longo do programa, para quem está acompanhando. Durante a transmissão no Facebook, as músicas ficam, durante o processo, quando estão passando as músicas, fica sem som por questões de direitos autorais. Então tá dado o recado aí, gente. E isso acontece em todos os programas da MAC, né, Rodrigo? É uma questão de direitos autorais, não pode haver transmissão de música pelo Facebook. Pessoal, eu adorei o programa de hoje, espero que você também tenha gostado. Se gostou e quer saber não só desse programa, mas de outros também, de outros programas do Observatório Cultural que já foram lá, é só acessar a gente no Instagram, @psidanielfurtado, ou também na página psidanielfurtado.com.br. Lá você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. Aqui no Comando Técnico, meu amigo Rodrigo Albert. Até a próxima, fiquem bem e vamos terminando com música indiana aí, sugestão do Rudra. Até a próxima, pessoal.